Olá, meus queridos aí da turma do primeiro TEC aí de empreendedorismo. Eu gravei esse vídeo aqui de revisão para vocês assistirem antes de fazerem a atividade final de empreendedorismo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo dos principais tópicos dos assuntos que nós vimos do meio do ano para cá e vou explicar agora tópico por tópico para você assistir essa aula e tirar um 10 aí na atividade final, tá certo? Como vocês podem ver, aí é o mapa mental. Eu mandei esse mapa também no Claron para vocês. E vocês irão estudar por ele. Eu acredito que é mais fácil do que você estudar pelos slides para fazer aí a atividade final, tá certo? Eu vou ampliar aqui, dar um zoom no nosso mapa mental para que você possa acompanhar, tá certo? Ó, pessoal, o nosso primeiro assunto aí do terceiro bimestre, que vocês fizeram a avaliação diagnóstica referente ao primeiro e segundo bimestre, agora essa atividade final é referente ao terceiro e quarto. E foi o primeiro assunto aí do terceiro bimestre, que foi invenção e inovação. A gente escuta muito esse nome. Ah, vamos inovar. E o que é inovar? Olha, a diferença. Invenção, eu coloquei aqui, né, os conceitos para que você venha acompanhar. Invenção é o primeiro até ideia. Um exemplo é Santos Dumont. Ele inventou o avião. Então, ele é conhecido como o inventor do avião, né? Então, ele foi o primeiro a fazer realmente com que ele funcionasse. Então, nós temos aí outro conceito, né? Um conceito mais bem explicado, que diz assim: a criação de um produto ou a inserção de um processo pela primeira vez. Então, nós devemos aprender que a invenção é o que é feito pela primeira vez. Já a inovação é algo que já existe, mas numa versão melhorada, ou seja, é algo que já existe, mas você vai mostrar com nova roupagem e é algo que foi aceito pelo mercado. Como você pode aí, né, nos comentários tem tornar novo, aprimorar algum produto, ideia ou projeto. O conceito é a aplicação bem-sucedida das novas ideias geradas pela criatividade. Então, algo que já existe e você melhora. Um exemplo, o telefone, ele já existe? Existe. Ele já foi inventado? Já. O que acontece hoje são inovações. Você pode observar que o telefone, um exemplo, o telefone celular, né, que é uma inovação do telefone, que antigamente só existia telefone fixo, então é inovação, telefone móvel. Então você pode ver que o celular ele tem já teve várias inovações, várias versões. Ele era grande, ficou pequeno, abria, fechava. Ele agora está bem maior, porque agora a tela é grande, né, é bom para você ver vídeo, ver foto, então ele agora já está grande novamente. Então é para você entender o que é inovação. Então ele foi inventado e hoje o que acontece com o celular é o que? É uma nova versão, uma nova roupagem, uma inovação. Princípios de inovação, questionamento. Ou seja, esses princípios é mostrando que quem normalmente tem a grande ideia, inova, quais são os pensamentos que ele tem? Primeiro, ele questiona. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Entendeu? O que eu posso fazer para que isso fique bem melhor? Então, ele começa a se questionar. Disposição ao risco. Ele sabe que pode errar e fracassar. Então, você tem que ter o psicológico sabendo que você pode errar. O exemplo do avião, nós sabemos que o primeiro avião inventado por Santos Dumont foi o 14 bis. E o 14 bis quer dizer o quê? Foram 13 erros. Na 14ª foi algo bem sucedido. Então, por isso que é chamado de 14 bis. Ou seja, você tem que ter em mente que você pode errar, mas que você não pode desistir. Então, é aprendermos aí com Santos Dumont. Abertura ao pensamento. Então, uma mente aberta, um pensamento flexível. Então, quem quer inovar tem que pensar em algo novo. Ou seja, não ter mente fechada,
Por quê? Não, do jeito que tá bom e pronto e acabou. Não, você tem que ter a mente aberta. O que é que pode melhorar? Vamos pensar tal e às vezes até uma ideia, né, junto com outros companheiros para que tenha essa nova ideia. Paciência. A paciência não é no sentido de passividade, que você tem que ficar parado esperando, não. A paciência é você continuar, persistir em estar sempre insistindo em dar certo. Então é persistência em insistir e confiança na equipe. Então você tem uma equipe, como eu disse a você, a ideia de um às vezes não é a sua ideia, mas você com a mente aberta vai montando uma nova ideia, certo? Então você com a sua equipe, você tem que ter um bom relacionamento. Isso é primordial, né? Você tem que ter bom relacionamento por onde você andar. Então esses são os princípios de inovação: questionamento, disposição ao risco, abertura ao pensamento, paciência, confiança na equipe. E aí nós falamos em inovação, hoje está no auge o mercado digital. O que é mercado digital? Nós temos aí o conceito que diz assim, é o conjunto de ações estratégicas aplicadas por meios digitais, internet e tecnologia móvel para conquistar e fidelizar clientes, elevando a participação da empresa no mercado. Então, explicando aí esse conceito, quando eu falo o conjunto de ações estratégicas, ou seja, são no meu planejamento, são várias táticas que eu vou usar para alcançar o usuário através dos meios digitais, ou seja, através da internet e da tecnologia móvel. Então, eu tenho que ter tecnologia móvel junto com a internet, os dois. Então, eu tenho que, de alguma forma, chamar a atenção do meu cliente. Essas estratégias, seja em anúncios, em áudio, vídeo, tudo por meios digitais é válidas para conquistar e fidelizar clientes, elevando a participação da empresa no mercado, ou seja, no mercado digital. Então esse novo mercado aí, ele tem crescido, agora na pandemia principalmente, né? Tem crescido absurdamente. Eu vi uma reportagem que aumentou 400% agora na pandemia a venda através da internet. E nós temos aí algumas palavras que são bastante utilizadas no mercado digital. E-commerce ou e-business, que é uma abreviação da palavra em inglês que significa electric commerce, ou seja, comércio eletrônico. Então, o que acontece nesse comércio eletrônico? Então, é um modelo de comércio que utiliza como base plataformas eletrônicas como computadores, smartphones, tablets. Então é o que nós usamos hoje para fazer as nossas compras por internet sem sair de casa, principalmente agora na pandemia, né? É uma ótima opção. E aí nós temos, né, mais um assunto aí do nosso bimestre, que foi o assunto sobre empreendedor. O que é ser empreendedor? O nosso conceito, você vai ver aí bem acima, diz assim: é a pessoa que é capaz de criar coisas novas e tornar aquilo realidade. Diferente de quem é, lá até mostra, né, essa comparação de quem é sonhador e de quem é executor. O sonhador é aquele que sonha com coisas novas, pensa e aquele sonho vai dar certo e não faz nada. Esse é o sonhador, mas muitos sonhos ele tem. O executor é aquele que pensa e faz. E o empreendedor, ele é a junção dos dois. Ele tanto deve ter os sonhos com seu planejamento para executar. Então são duas coisas. O empreendedor, ele cria e ele torna realidade. São duas coisas. A junção das duas coisas é o empreendedor. Mas existem empreendedores por dois fatores. Quais são esses fatores? Alguns são empreendedores por necessidade e outros são empreendedores por oportunidade. Professor, o que é ser empreendedor por necessidade? Na verdade, aquele empreendedor por necessidade, ele é aquele empreendedor que caiu ali de paraquedas. Não teve outro jeito, aí eu vou empreender.
Alguns é porque a sobrevivência. Não, eu vou vender, já que não tem outro jeito, eu não tô trabalhando, eu vou arrumar qualquer coisa aqui para me vender, pelo menos para me manter. Esse é o primeiro tipo de empreendedor por necessidade. O segundo tipo de empreendedor por necessidade é aquele que faltou oportunidade de emprego formal, então eu vou empreender, vou montar aqui uma lanchonetezinha, vou vender salgado na rua, é por falta de opção. Próximo fator que influencia aí o empreendedor também por necessidade, ter pelo menos os recursos mínimos para sobrevivência. Terceiro, a carência, ou seja, não estudou, então eu vou tentar vender alguma coisa aqui, montar algum negócio para não ficar totalmente sem dinheiro. Então, às vezes por carência, por falta de ter estudado. E por fim, porque foi demitido e está desempregado. Então, esses são os fatores que levam a pessoa a empreender por necessidade. É por falta de opção. Então, se eu não tenho outra coisa para fazer, eu vou vender. Uma vez eu vi a história, né, de um homem que ele estava desempregado, então o que ele fez? Ele tinha um carro, aí ele comprava pão, levava para o interior, vendia aquele pão. No interior, depois que ele vendia o pão, ele comprava carvão e trazia para vender na cidade. Era um empreendimento por necessidade, até ele arrumar outro emprego, entendeu? Mas o mínimo, todo dia ele tinha um pouquinho de dinheiro, ele não ficava era sem nada, né? E agora nós vamos para os empreendedores por oportunidade. Quem são esses empreendedores por oportunidade? São aqueles que é um sonho empreender. Faz todo um planejamento, tem toda uma ideia, busca inovação, quer sempre o melhor. Então, é o ideal você empreender porque você teve aquele sonho, aquela oportunidade de crescer na vida. Muitos já têm até seu próprio emprego, né? Mas têm vontade de empreender, nem que seja depois da aposentadoria. Então vamos lá. Então, quais são os fatores que normalmente influenciam as pessoas a empreender por oportunidade? É uma decisão planejada, alguns, né, são uma decisão planejada. Outros, ideia, descoberta e inovação, ou seja, ele teve uma ideia, uma descoberta e ele colocou em prática. No nosso material até tem um exemplo da Cacau Show, né, que ele começou a fazer trunfas e aí veio a ter o grande sucesso, né, que o Cacau Show na verdade é um chocolate diferenciado. Então é uma ideia, chocolate sempre existiu, para você ver o que é inovação, chocolate sempre existiu, porém é um chocolate diferenciado, né? Tem vários tipos, vários sabores, então é um chocolate diferenciado. Busca sistemática, quer ganhar dinheiro, ou seja, então ele busca empreender porque ele sabe que ali é o ramo que ele vai ganhar dinheiro. Um exemplo, Silvio Santos. Se você olhar toda a carreira do Silvio Santos, desde da adolescência, ele sempre tentou empreender. O sonho dele era empreender porque era para ganhar dinheiro. Então ele teve as ideias e foi colocando em prática. O desejo de autonomia. Então muitas pessoas, um dia eu vou ter meu próprio negócio para mim, não tá mais trabalhando. Então por opção, né? Ele tem a opção, ele trabalha, mas quando ele sai, olha um exemplo de um emprego, ele tem a sua autonomia, ele juntou dinheiro suficiente para montar o seu próprio negócio. Foi algo super planejado. Convite. Você tem um amigo e esse amigo, vocês juntos formam uma sociedade e essa sociedade você entra com, sei lá, com a mão de obra e ele entra com o recurso. Então são fatores também, claro que é algo também planejado. Algo também que vale a pena, né? Se você tiver um amigo de sua confiança, é um bom negócio.
Quando ganha um recurso inesperado, um exemplo, você ganhou na Mega Sena. Então, você pega aquele dinheiro, você não vai trabalhar para outras pessoas. Você pega e monta, sei lá, um posto de gasolina. Então, são opções. Receber uma herança é outra opção. Então, alguém recebeu uma herança e quer investir em algo. Então, é empreendedorismo. Um projeto pós-carreira, ou seja, você se aposentou e tem aquele desejo. A mulher tem um desejo. Não, quando eu me aposentar, eu vou montar um ateliê. As mulheres gostam, né, dessa parte mais artesanal, mais manual. Então, é algum sonho após a aposentadoria. Ou a missão de vida. É outro fato aí de empreender por oportunidade. Então, você vai montar uma empresa que vai ajudar outras pessoas. Um exemplo é uma empresa de reciclagem. Apesar de você ter o retorno financeiro, mas você também vai ajudar a outras pessoas, né? Porque o lixo, muitas coisas que são jogadas no lixo, dava para ser reaproveitada. Então, é até um bem para a sociedade. Então, nós temos aí tipos de empreendedorismo. Quais são os empreendedores? Quais são os tipos de empreendedores? Nós temos o empreendedor informal. Quem é o empreendedor informal? O empreendedor informal é aquele que não tem registro, não tem carteira, não tem empresa, ele não tem registro nenhum que ele está na informalidade. Só que ao estar na informalidade, ele também não paga seus impostos, seus tributos. Por isso que ele tem até a opção de vender mais barato, porque ele não paga impostos. Você pode ver que essas feiras livres, eles normalmente não têm empresas, então ele vende um pouco mais em conta. Empreendedor cooperado é aquele que empreende ligado a cooperativas, ou seja, a cooperativa é quando se reúnem algumas pessoas e aquelas pessoas que estão ligadas àquela cooperativa, eles têm um objetivo em comum. Eu conheci uma cooperativa, ela era uma cooperativa de frutas, era um local que tinha muitas frutas, um projeto de irrigação. Então eu conheci essa cooperativa e eles tinham um único objetivo, né? Através das frutas, fazer o que? A polpa, o doce. Então, o que os cooperados queriam fazer ali com as frutas. Que com o tempo ela faliu, mas virou um dos sócios, um dos cooperados, ele montou a sua própria empresa, ele já tinha pego a experiência, ele montou a sua própria empresa de polpa de fruta. E é ótima. A polpa dele. Da região é a melhor, então vale a pena, né? O empreendedor individual, esse é aquele que era informal e fez a sua formalidade através do MEI. O MEI é microempreendedor individual. Então ele abriu a empresa é bem simples, nós podemos abrir até pela internet, é bem simples. E nós temos o empreendedor formal. O formal é aquele que já possui uma empresa, né, possui um CNPJ. Às vezes até em sociedade, mas algo tudo planejado, bem estruturado, né? Que é algo bem formal. Paga todos os seus impostos. Franquia, o empreendedor franqueado. A franquia é uma empresa que surge a partir de uma marca já existente. Um exemplo, na minha cidade não tem Boticário, então eu vou entrar em contato com a Boticário e perguntar por quanto eu posso montar a loja e vem todos os produtos. Então, vamos supor, por 100 mil, então eu pago 100 mil para o Boticário, que já é uma marca, ela já tem alicerce. Então, eu alugo um prédio, eu compro um prédio e trago a marca da Boticário, ou seja, uma franquia. Eu tenho uma ligada a uma marca, certo?
Social, então, empreendedor social é aquele com vontade de mudar o mundo e também ganhar dinheiro. Foi o que eu disse a vocês a questão da reciclagem, né? Algo bem interessante. Empreendedor cooperativo é aquele que é funcionário, mas que é um empreendedor mesmo na empresa que trabalha. Ou seja, as ideias dele, mesmo em grupo, então ele se torna um grande empreendedor. A intenção dele é sempre inovar, melhorar, criar. Então, mesmo dentro da empresa, mesmo com seus companheiros, ele não trabalha por conta própria, mas ele faz toda a diferença. Empreendedor público. Esse empreendedor público é um funcionário público preocupado em utilizar melhor o recurso público. Eu sei que muitas vezes, na administração pública, às vezes nós pensamos que as pessoas só querem o quê? Já tem seu emprego fixo e fazem as coisas de qualquer forma. Não, existem muitas pessoas que tentam dar o seu melhor no setor público. Na verdade, o ideal era que fosse 100%, A gente sabe que não é, mas a maioria das pessoas estão ali para nos ajudar. O empreendedor por conhecimento. Esse é aquele que usa o seu conhecimento para uma determinada área e fatura. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz o curso de Ciências da Computação. Eu tinha um professor que ele dava aula, mas ele dava aula não era pelo dinheiro. Ele dava aula porque ele queria passar conhecimento. Ele era muito, muito, muito inteligente. Ele tinha muito conhecimento na área de informática. Ele programava, então eu lembro que eu fiz meu trabalho final com ele. E ele, se você olhar, ele trabalhava em banco de dados. Ele fazia banco de dados de empresas enormes aí do nosso país. Da Hermes, eu lembro bem da Hermes, que é uma revista. E ele trabalhava em casa. Não precisava ele ir em canto nenhum. Ele trabalhava em casa, montava seus programas, vendia tudo, fazia tudo em casa. Dar aula para ele, que ele era concursado, era simplesmente algo porque ele queria passar o seu conhecimento. Empreendedorismo, negócio próprio. É aquela pessoa que abre seu próprio negócio, é o seu estilo de vida, ou porque pensa grande, ou seja, eu vou montar o meu negócio porque é o meu desejo me tornar um empreendedora no ramo de vestuário. Então, eu monto meu próprio negócio. Então, é o desejo de crescer naquela área que a pessoa tem afinidade. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Nós tivemos aí. Você vê que é o resumo do resumo, São vários slides. Mas nós ficamos por aqui. Estou já com saudade de vocês, viu, pessoal? E nós nos encontramos aí com fé em Deus no ano que vem. Estudem, espero que vocês tirem uma boa nota. Deus abençoe cada um de vocês.